Efésios capítulo 5, verso 22 ao verso 33, a nossa meditação esta noite de domingo. Assim diz a palavra do Senhor. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Oremos. Senhor, agora está aberta diante de nós a palavra que lemos com fé. Rogamos então ao Espírito que a aplique a nosso coração, nos edificando. É o que rogamos, Pai, em o nome santo de Cristo Jesus. Amém. Nós estamos tratando do tema geral, a edificação da igreja. Hoje, Efésios 5, 22 a 33. Submissas por amor. O texto inicia-se no verso 22, falando que as mulheres devem ser submissas ao próprio marido. O apóstolo, ele continua a tratar da edificação da igreja, porém com a aplicação a diversos grupos, falando a família, o esposo, a esposa, os filhos, os escravos e seus senhores. Trataremos então sobre o casamento e a sua finalidade, o papel masculino e feminino no casamento, a criação de filhos e, por fim, a relação escravos e senhores. Quando nos aproximamos do final da epístola, temos a tendência de olhar somente por cima sobre os assuntos tratados aqui no trecho de Efésios 5, 22 a 6, 9. Porém, precisamos olhar profundamente o que Paulo nos apresenta aqui. Em um artigo publicado em novembro de 1973 no Harvard Educational Review, a então senadora Hillary Clinton e atual candidata à presidência dos Estados Unidos defendeu a liberação de nossos cidadãos crianças do império do pai. A Hillary Clinton tem sido uma grande defensora do chamado feminismo radical nos Estados Unidos. A proposta dela então é que as crianças norte-americanas deveriam ser liberadas do que ela denomina império do pai. As feministas persuadiram inúmeras moças de que o que realmente é importante é a carreira, não a família. A feminista Sulamita Firestone disse: o cerne da opressão de uma mulher são seus papéis de gravidez e criação de filhos. Isso é declarado no livro O Deus do Sexo, publicado pela editora Cultura Cristã e escrito pelo Dr. Peter Jones. Para as feministas, então, ser mãe, criar filhos é opressão. Desde o princípio, o feminismo foi marcado por considerável raiva e inveja, não tanto do homem em si,
quanto das oportunidades disponíveis aos homens na esfera pública. Em 1912, uma feminista escreveu: "Desde que comecei a pensar por mim mesma, não tive dúvida de qual esfera mais me atrai. Os deveres e prazeres da mulher comum entediam e irritam. Os deveres e prazeres do homem comum são interessantes e fascinantes." Quando as feministas perceberam isso, o problema começou quando o trabalho foi tirado das casas. A solução, então, era óbvia. As mulheres deveriam acompanhar o trabalho no cenário público. Foi o que os homens fizeram. Por que não as mulheres? Até a ciência apoiava a ideia da saída de casa. Os darwinistas sociais daqueles dias explicavam que a razão que os homens serem superiores às mulheres, premissa que elas não questionaram, era que, desde o começo, em condições cruéis, os homens tinham lutado pela sobrevivência no mundo onde estavam sujeitos à competição e seleção natural. Processo que elimina os fracos e inferiores. Em contrapartida, as mulheres ficavam em casa alimentando as crianças, fora do alcance da seleção natural. Esta situação fez com que elas evoluíssem com mais lentidão. Isso é dito pela doutora Nancy Pearson, livro Verdade Absoluta, publicada pela CPAD. Em A Mística Feminina, Friedman claramente buscou algum tipo de sentido em sua vida. As palavras significado, identidade e autorrealização ocorrem repetidas vezes. Quando o livro dela foi publicado em 1963, Friedman era casada, tinha 3 filhos e disse que era frustrada por existir apenas para e mediante seu esposo e filhos. Ela conclui que sua importância vinha não de seu esposo, mas de sua própria realização em sua educação e em seu trabalho. Friedman apareceu com a sua própria ideia. A identidade madura de uma mulher não seria alcançada por intermédio do casamento ou da maternidade, mas mediante suas próprias realizações na educação e na carreira. Em outras palavras, mulheres que ficam em casa e cuidam de seu marido e família nunca tornam-se tudo o que podem ser. Elas lidam com áreas da vida triviais e sem importância, enquanto que os homens lidam com o mundo e com as coisas importantes. Em seu livro, French inflama suas leitoras com frases do tipo: está sendo negada às mulheres a dignidade? Elas não são pessoas, são cidadãs de segunda classe. Algo está faltando na vida delas, desperdiçando sua vida ao ficar em casa. O casamento tem os mesmos efeitos de uma instituição escravocrata, reprodutora doméstica, uma posição de sub-humanos inferiores. Isso é dito no livro Mulheres em Apuros, por Martha Pearson, editora Fiel. Tem um outro livro, publicado pela editora Cultura Cristã, o melhor sobre este assunto, com o título Cristianismo oprime as mulheres? A Mulher segundo a Bíblia, publicado por editora Cultura Cristã, doutora Rebecca Peter. E ela diz assim: será que transformamos os homens em molengas? As mulheres estão sempre infelizes com os homens. As feministas abominam o patriarcado e odeiam os homens por sua dominação. As mulheres cristãs reclamam porque seus maridos não são líderes. O feminismo certamente conseguiu destruir todas as regras sociais. E por fim, estamos negando às mulheres o direito de maternidade. Nós estamos, de fato, tentando encontrar o que seja uma definição para feminismo. Fem vem de fêmea, e ismo denota uma ideia ou um pensamento. E o que o feminismo tem defendido?
poucos textos produzem mais problemas na igreja do que o imperativo: mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido. Efésios 5, 22. Dois grandes problemas têm afetado a igreja dos nossos dias. Um é a agenda homossexual, que tenta retirar o papel masculino e feminino, descaracterizando ambos. E a agenda homossexual é fortíssima, e ela começa atacando a integridade das Escrituras como verdade inerrante de Deus. E um outro movimento que tem estado dentro da igreja e é fortíssimo é o feminismo, que também ataca as Escrituras, minando o poder e a autoridade dela. Quais são os problemas que o feminismo produz? Ora, nós estamos vivendo numa época em que os problemas relacionados às mulheres têm sido vencidos. A sociedade o tem feito, tentando trazer salários que sejam iguais, direitos. Inclusive elegemos até uma mulher como presidente da República. Elas têm alcançado cargos que não tinham há bem pouco tempo atrás. O feminismo não tem defendido o direito das mulheres. Ele tem uma agenda que lhe é própria, uma agenda perversa, e que tem por motivo destruir a igreja. Há homens que, por causa do machismo, usam esse texto para abusar da ordem de Paulo, citando-o como pretexto para uma dominação egoísta das mulheres. Porém, em geral, as mulheres se queixam de maridos que se recusam a liderar, mais do que reclamam sobre maridos que lideram de forma opressiva. Os homens mais abdicam do que dominam. O grande problema não tem sido o machismo, não tem sido a dominância opressiva dos homens. Grande parte das mulheres tem reclamado por causa da falta de liderança masculina. A reclamação em geral das mulheres é que os homens sumiram, não dirigem os lares, não assumem os lares, não honram o papel de liderança. A reclamação das mulheres, em sua grande maioria, quer cristãs ou não, é que os homens não têm desempenhado a função para a qual foram criados: liderar o lar. Mas a ideia que tem sido apresentada é de que há machismo por parte das Escrituras, do apóstolo Paulo, da teologia reformada, quando na verdade o que Paulo faz é dar significado aos papéis masculino e feminino, tendo em vista que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, portanto iguais em valor, dignidade, intelectualidade, mas os papéis diferem. Homens e mulheres foram criados distintos. Para entendermos isso, eu quero considerar com vocês esta noite, em primeiro lugar, devemos nos submeter às autoridades. Para tratarmos de Efésios 5, 22 a 6, 9, que é a mais longa descrição sobre vida familiar nas Escrituras, devemos começar por Efésios 5, 21, acompanhe comigo o que diz este verso: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As nossas traduções da Bíblia separaram o trecho anterior do trecho que nós lemos esta noite. E tem a tendência de trazer um título aí antes do verso 22 em algumas Bíblias. Depois um título no final do capítulo 5, verso 33, o começo do 6. Depois outro título no final do verso 4 do capítulo 6 e início do verso 5. Esses títulos não são escrituras sagradas, são inseridos pelo editor da língua, da Bíblia em língua portuguesa, e devem ser, e a minha orientação pastoral, ignorados, porque em sua maioria trazer uma má exegese, uma má orientação na leitura bíblica. O texto ele começa no capítulo 5, imediatamente lá no verso de número 18.
e segue então até o capítulo 6, o verso 9. Essa é a unidade textual que nós encontramos aqui. Paulo então vem orientando os cristãos como serem cheios do Espírito Santo. Ao chegar então no verso 20, ele encerra ali essa orientação, dando continuidade no verso 21, onde ele diz que devemos nos sujeitar uns aos outros, como está em língua portuguesa publicado aí no verso 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ele então continua dizendo: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Paulo toma a ideia da sujeição e agora ele continua no verso 22, exemplificando ela no primeiro grupo que ele pretende trabalhar, que é a família. Devemos nos submeter às autoridades, a Deus, ao rei, ao governador ou ao oficial. Devemos nos submeter aos pais, às leis. É assim que funciona. Nós não questionamos porque estamos sob o governo da autoridade civil, do magistrado. Não questionamos porque tivemos que nos submeter aos nossos pais quando cuidaram de nós na infância. Não questionamos quando somos postos em autoridade dos oficiais na igreja, quer presbíteros ou diáconos. Mas por que questionamos o sistema de autoridade instituído no lar? Marido, esposa, pais, filhos. Mas o verso 21 parece estar indicando que uma pessoa se submete a outra. Mas como podem duas pessoas se submeterem uma a outra? Podem os pais submeter-se a crianças? Podem o esposo e a esposa, cada um submeter-se a outro? O que Paulo está querendo dizer no verso 21? Devemos nos submeter a qualquer autoridade que está sobre nós. É isso que Paulo está dizendo. No texto grego, a ideia que é apresentada aqui no verso 21 é que os cristãos devem se submeter em temor a Cristo, àqueles que são autoridade. Daí Paulo então inicia com exemplos, mostrando que a mulher está submissa ao marido, mostrando que os filhos estão submissos aos pais, mostrando que os escravos estão submissos a seus senhores. Mas Paulo em nenhum momento diz que os senhores estão submissos aos escravos, que em nenhum momento os pais estão submissos aos filhos, em nenhum momento ele diz que o marido está submisso à esposa. Se bem que o Dr. Martin Lloyd Jones, comentando a Epístola aos Efésios, em um dos seus livros, conta que foi visitar uma família e chegando lá percebeu que a esposa controlava a situação, dirigindo toda a noite aquela visita que ali ocorreu. Na saída, ele, esperto e já experiente no pastorado, perguntou àquela senhora: quem é que manda aqui? Ela falou: é o marido, é meu marido que manda. Ele: sob qual pretexto? Ela: porque eu ordenei que fosse assim. Não é assim que funciona, né? Paulo está mostrando que existe um princípio estabelecido. E ele usa esses grupos para exemplificar essa sujeição que temos por temor a Cristo. Nós não nos sujeitamos por força, nós não nos sujeitamos por princípio cultural, nós não nos sujeitamos por isto ou aquilo, mas a nossa sujeição está no temor a Cristo. Temer a Cristo nos coloca em sujeição às autoridades civis, ao magistrado, aos pais, àqueles que ele institui como governo sobre nós. O termo submeter significa sujeitar, subordinar, trazer sob controle ou obedecer. Portanto, a submissão ela não pode ser unilateral. Ela precisa de um sistema hierárquico para que ela funcione. O termo hipótesis, usado no grego, ele era amplamente utilizado no contexto militar da época. Ora, não há possibilidade que dia um oficial se submeta a um soldado e no outro dia o soldado ao oficial. Por contínuo, os soldados, os praças se submetem aos oficiais. É a lei para que as coisas andem e funcionem. Portanto,
Submeter-se um ao outro não significa que todos os cristãos se submetem a todos. Significa que se submetem a quaisquer autoridades que sejam apropriadas. O que Paulo está dizendo é que vai ter um sistema de submissão estabelecido para a nossa felicidade, para que as coisas andem em ordem, para que vivamos a presença uns dos outros com toda decência. Portanto, quando ele começa dizendo que devemos nos sujeitar ou submeter uns aos outros, não é a ideia de paridade, mas Paulo está estabelecendo a ideia de que nos sujeitamos à autoridade. Sem autoridade, há caos. O que Paulo está falando é como devem funcionar as coisas. Isto é, submeter-se um ao outro significa submeter-se sempre que houver uma autoridade de direito a quem se submeter. O próprio texto em si limita a extensão da submissão, de modo que não alcança a mutualidade total. Como eu disse, os exemplos por si mesmos, a analogia usada por Paulo vai mostrar isso. Como a igreja está submissa a Cristo, como a mulher ao marido, como os filhos aos pais, como o escravo ao Senhor, Paulo estabelece uma ordem natural de funcionamento das coisas. E isso ele o faz porque ele diz que nós temos que temer a Cristo. Meus irmãos, a discussão ela não é cultural, ela não está dividida em uma guerra de sexos. A discussão diz respeito ao que Deus está estabelecendo como verdade. Por isso, feministas e homossexuais que travam a luta por gênero, eu estou com um panfletozinho que a Elaine recolheu para mim nas últimas eleições agora, distribuído na cidade nossa, um guia de voto para feministas. Uma das orientações é como você faz para escolher o seu candidato. E diz lá que uma das coisas que o candidato precisa ter é apoio amplo e irrestrito à luta de classes, contra gênero, racismo. Então, a ideia de Marx das classes em guerra é o que dirige o feminismo. Não é uma defesa por direitos. O que o feminismo está fazendo é destruir o direito das mulheres. Nós vimos nas citações. Quando elas aceitam, por exemplo, a ideia de um darwinismo social e não reclamam do fato de que um pensamento de uma teoria científico-política de que as mulheres não se desenvolveram porque ficaram restritas ao lar, mas os homens que saem para a batalha, esses cresceram e se desenvolveram. Elas estão denegrindo a si mesmas. A Escritura em nenhum momento tira a dignidade da mulher. A Escritura em nenhum momento diminui a mulher. Pelo contrário, os papéis dão dignidade, os papéis conferem valor. O homem tem o seu valor, a mulher tem o seu valor, os filhos têm o seu valor, o Senhor tem o seu valor, o escravo tem o seu valor. Mas no feminismo a mulher perdeu direitos, a mulher se descaracterizou. A maioria das mulheres que entraram no feminismo reclamam que perderam o cuidado do esposo, perderam a dignidade de serem mães, de gerar filhos. A falsa ideia do feminismo de que a mulher, para ser realizada, precisa ter curso superior. Não é que sejamos contra o curso superior, pelo contrário. As mulheres devem estudar, devem formar-se, mas não devem colocar nisso a sua dignidade. Não é sair de casa que vai dar a você dignidade. Então abandonaram lá, abandonaram os filhos, abandonaram o esposo, abandonaram a feminilidade e se tornaram anômalas, amorfas. E as mulheres entraram numa enrascada, porque perderam seu espaço e reclamam de salários baixos
e reclamam que os seus maridos não conseguem sustentar o lar. Ora, se o mercado de trabalho está saturado com a entrada das mulheres, que a princípio, como diz Nancy Christian, deveriam estar em casa, dirigindo o lar, cuidando dos filhos, instruindo-os, educando-os, e os maridos então teriam uma maior amplitude de cargas, e o salário poderia ser melhor, e o lar então seria melhor sustentado. Mas agora ambos estão em luta, por nada, e ambos estão chegando em lugar nenhum, e as crianças perecem, e os lares foram desfeitos. E perdeu-se a perspectiva do que seja o papel masculino e o papel feminino. Portanto, devemos entender, assim as esposas não são ordenadas a se submeterem a todos os homens, mas sim a seus próprios esposos. Uma mulher só deve submeter ao marido. Não é o patriarcado, não é um machismo, não é um grupo de homens reunidos para manter o poder. Paulo está dizendo que Deus fez o homem para liderar o lar e lhe deu uma esposa. E essa esposa está sob o cuidado da liderança dele. É isso que Paulo está declarando. As mulheres deste tempo querem ser amadas, cuidadas, protegidas. Mas por causa do feminismo, a geração atual está desprovida de uma característica masculina para os homens e de uma característica feminina para as mulheres. Mulheres querem ser homens e homens se tornaram mulheres. Perderam o impulso de luta, de defesa, deixaram de sustentar e dirigir o lar, se tornaram verdadeiros bananas, submissos à mulher, envergonhados na comunidade, sem desejo de sustentar a casa, criar os filhos, dirigir o lar. Quando as mulheres se tornaram homens. Eu li uma charge um dia, me deixou extremamente triste. Um menininho chega para o pai e diz assim: pai, o que é ser homem? E o pai então diz: olha, é trabalhar, sustentar a casa, proteger o lar, e vai listando. E aí o menino então vira e fala assim: então quando eu crescer eu quero ser homem igual a mamãe. Triste isso, né? As mulheres assumiram o lar. Dirigem, guardam, cuidam, protegem, orientam, resolvem. Em sua maioria são elas que procuram o pastor. Em sua maioria são elas que assumem as prerrogativas de dirigir a igreja, liderar. É elas que estão sustentando o lar. Se você observar, os homens não têm mais profissão, vocação, emprego fixo. O salário deles tende a ser menor do que o das esposas. Não que isso a princípio seja um problema, mas se torna um problema quando ele deixa de fazer o que lhe é devido, que é o sustento e a direção do lar. E as mulheres então passaram a carregar nos seus ombros um fardo que não pertence a elas. Por isso, em segundo lugar, devemos entender: submissão produzirá cuidado. Submissão produzirá cuidado. Paulo declara que ao submeter a seu próprio esposo, a esposa ganha um salvador. Olha o que diz o verso 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Nas reuniões da União Presbiteriana de Homens, nós estamos desenvolvendo a perspectiva de evangelização da igreja, discipulado e pastoreio. Isso se dará pelos homens, maridos e pais. Eles serão pastores, evangelistas e discipuladores. Esse é o método natural de evangelização das Escrituras. É o método pelo qual Deus decidiu discipular o seu povo. É um método natural pelo qual o apóstolo Paulo, guiando-se por Gênesis, declara que o homem é o cabeça da mulher. Ora, a expressão no grego aqui que Paulo usa é cabeça mesmo.
É o crânio com o cérebro dentro que dirige o corpo, conduz o corpo. O que Paulo está dizendo é que, ao exemplo de Cristo, como Cristo dirige a igreja, guardando, protegendo, santificando, fazendo o que é necessário por ela, assim também o marido é. Vimos domingo passado o que significa o casamento, o teatro de Deus, onde nós representamos os homens Cristo e as mulheres a igreja. E nessa representação bela o mundo vê Cristo nos homens, a igreja nas mulheres, e o evangelho é anunciado ao mundo. O apóstolo então agora começa a destrinchar essas funções, e ele começa dizendo que as mulheres então, quando se submetem ao marido no temor de Cristo, e isso nós temos que fazer com todas as autoridades. Eu tenho que submeter à polícia, ao magistrado, ao governo, aos oficiais que Deus instituiu sobre mim como governo. A minha esposa tem que se submeter a mim como esposo, os meus filhos têm que se submeter a mim como pai, as ovelhas precisam se submeter a mim como pastor. Então Paulo vem e diz assim: a mulher submeta-se ao marido em temor a Cristo. E aí nós então percebemos que essa submissão gera cuidado, porque Paulo diz que como Cristo salvou a igreja, o marido salvará a esposa. De que maneira? Santificando-a, purificando-a. Paulo vai exemplificar isto. Olha o verso 24. Como, porém, agora ele chama a mulher ao seu papel. A igreja, que aqui a mulher representa, está sujeita a Cristo. Assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É difícil. Eu sei que as mulheres vão dizer que é difícil. O cara chega cansado, coloca aquela camiseta da eleição passada com furo na barriga e deita no sofá para assistir o Jornal Nacional. E ela fala assim: olha, tem que consertar aquilo, tem que levar o lixo para fora, tem que fazer não sei o que, e tem que não sei o que. Uma lista lá que geralmente vai em torno de 70 a 80 itens, só para aquela noite. E ele fala assim: eu já vou, só vou ver o jornal. Em geral ele não vê nenhum comercial, ele dorme. O que irrita mais ainda ela, porque ela disse: não deita no sofá. E lá ele fica deitado até altas horas da noite. Quando ele acorda então assustado e vai para a cozinha mexer nas panelas, 1h30 da manhã, acorda todo mundo. E aí ela já está muito brava, porque ela pediu para ele fazer aqueles 80 itens que são da semana passada, porque de hoje já tem mais 80. E o cara, em vez de fazer, foi ver o jornal, que na verdade era só uma desculpa para dormir no sofá, que ele está cansado. É assim que as coisas funcionam. Vai ser um processo longo. Eu não vou mentir para a igreja. Não vai ser uma série de sermões que vai mudar isso. Por isso que a UPH está empenhada. É por isso, Pedro, que você tem que me ligar. É por isso que eu tenho que ligar para você. Para nos lembrarmos de orar, cumprir os nossos papéis, salvar as esposas, amando-as como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Essa parte do se entregou por ela é complicadíssimo, porque somos egoístas e autocentrados em nós mesmos. Mas Deus está chamando os homens para morrer pelas mulheres, e nós temos dificuldade nisso. Mas eu quero dizer para as mulheres que a submissão não está ligada ao que ele faz e é, porque nós nos submetemos em temor a Cristo. Então respeite-o. Quando você respeita o seu marido, você o impulsiona a cumprir o seu papel. Eu me lembro de uma ocasião que nós tivemos um exercício, quando ainda estava acontecendo o curso de sinotecnia da turma de 92, lá do batalhão de operações com cães. E
uma senhora que foi abordada, gentilmente permitiu que fosse vasculhado o veículo e acontecesse tudo. E o policial então perguntou assim: a senhora não tem medo do cão? Afinal de contas, um cão policial assusta. Ela olhou para ele e disse assim: não, eu confio em você, porque você foi chamado para preservar a lei e cuidar de mim. Vocês não sabem o quanto isso mexeu com aquele policial, o quanto isso atingiu a honra dele, o fez honesto, o chamou a representar aquilo que ele deve representar. Então, quando as mulheres olham para o marido e o respeitam, mesmo quando eles dormem com a camiseta furada no sofá assistindo o jornal, quando tinham que estar fazendo o que não fazem, ela os impulsiona, porque elas dizem assim: eu respeito você por quem você tem que ser, para que você exerça o seu papel. A submissão, ela não é derivada do seu marido, nem do cargo dele, nem do nome dele, do dinheiro dele, das ações dele. Ela é derivada de uma ordem de Deus, em temor a Cristo. É isso que faz a submissão feminina algo digno, maravilhoso. Como eu disse hoje de manhã, a minha classe de escola bíblica dominical, oramos não por resultados, oramos para obedecer a Deus, pois Ele nos ordenou: orem sem cessar. O prêmio da oração não é ela ser respondida, é em eu orar, porque Deus me ordenou a orar, não a esperar resultados. A submissão tem um prêmio quando mulheres olham para Cristo e dizem assim: Senhor, é por sua causa que eu me submeto. Isso deve impulsionar os maridos, deve motivá-los a serem como Cristo, dignos de obediência, honrados. Maridos devem ser movidos por esposas que se submetam em amor, e eles devem liderá-las em amor. Então, quando Paulo diz que nós seremos salvador do corpo, ele está falando disso. Salvaremos as nossas esposas, exercendo sobre elas essa tarefa. Então o marido assume a tarefa de salvar a esposa como Cristo é salvador do corpo. Por meio do amor, o marido deve liderar a esposa, doar-se por ela. Amem as suas esposas. Eu sei que não é fácil. Amem as suas esposas. Amar nas Escrituras é uma ordem, não é um sentimento. Não espere o sentimento, ele não vai acontecer como você deseja. Faça aquilo que a Bíblia está ordenando. Essa liderança amorosa produzirá um ambiente de redenção. Quando um homem lidera a mulher de forma amorosa, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, as mulheres então se submetem em temor a Cristo aos maridos e descobrem que a liderança dos maridos é amorosa. Isso redime, isso transforma. Por quê? Porque em Gênesis 3,16, Deus lançou a mulher em queda a uma luta com o marido. Ela desejou liderar no lugar do marido e por isso foi punida. Abra sua Bíblia lá em Gênesis, primeiro livro da lei de Moisés, capítulo 3, leiamos o verso 16. Tendo o homem e a mulher pecado, o Senhor Deus aparece e lhes diz, em específico a mulher, verso 16. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, ele te governará. Quando Deus criou todas as coisas, diz a Bíblia que Ele toma o homem do barro, o faz, sopra nele fôlego de vida, e ele passa a ser o primeiro ser vivente que se relaciona com Deus. Deus vem e diz assim: guarda e cultiva o jardim. Masculino singular, é para Adão que Ele dá a ordem.
Guardar no texto hebraico denota a ideia de proteger o jardim como ele era, do jeito que estava. Era a função de Adão. Tira de Adão uma costela e faz Eva, procedente dele. Por isso ele diz: porquanto do varão foi tirada, chamaste-a varoa. Daí vem a ideia civil que nós temos do homem dar nome à mulher. É procedente desse ato lá de Gênesis. Porque Adão deu nome a Eva, os homens hoje dão sobrenome às esposas. E elas então agora estão sob o cuidado e a liderança deles. Mas Adão falha no papel de guardar o jardim. A serpente, astuta e sagaz, entra. Eva é seduzida e peca. Não só peca, como toma do fruto e passa o marido que está ao lado e diz: come. E ele toma e come e peca contra Deus, que disse: guarda o jardim, Adão. E Eva se sobrepõe a Adão e lidera a família naquele momento. Toma decisão no lugar de Adão. Peca tomando do fruto e dando ao marido. O marido era quem tinha que prover a esposa e não a esposa ao marido. Por causa disso Deus vem e pune Adão no seu principal trabalho. Porque você não trabalhou, em suor perecerás. E o seu trabalho não vai render o que tinha que render. Ao mesmo que Eva também é punida pelo seu próprio pecado. Porque você quis dominar, você será dominada. E haverá um governo duro, e sempre vai haver. É por isso que o feminismo é movido por ressentimento desde o jardim do Éden. O que move o feminismo é um ressentimento no que diz respeito à liderança. Em última instância, portanto, o feminismo é uma oposição direta àquilo que Deus estabelece e uma resposta direta àquilo que Deus colocou como maldição. Deus estabeleceu o governo masculino e Deus ampliou o governo masculino com maldição sobre Eva. Então, duas vezes a humanidade está respondendo nas mulheres pelo feminismo a Deus: nós não nos submeteremos à sua ordem. Esse é o problema do feminismo. O que Paulo está fazendo é resgatar a ordem inicial. Por isso, a mulher está sujeita a sempre estar em luta. E você, marido, quer redimir sua esposa do feminismo? Lidere ela de forma amorosa e você vai redimi-la. E você, mulher, quer ser redimida dessa opressão feminista dos nossos dias? Sujeite-se a seu marido no temor a Cristo. E você será redimida, restaurada, para viver a feminilidade bíblica e para que seu marido viva a masculinidade bíblica. A submissão aqui denota não inferioridade ou superioridade, mas em um processo onde o marido se entrega em amor e ela se submete em amor. O que dirige é amor, amor sacrificial, amor que se doa, amor que se entrega. No fundo, quem fala de inferioridade e superioridade é ressentido. No fundo, quem não se submete e quem não lidera, não ama, é ressentido. Porque quem ama, lidera em amor. Porque quem ama, se submete. Porque o amor é o vínculo que o apóstolo Paulo apresenta. Portanto, vençamos o feminismo, exercendo liderança amorosa como homens, e as mulheres em submissão amorosa aos seus maridos. Oremos. Curva sua fronte, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Bondoso Deus de graça e de misericórdia, o feminismo tem avançado em nossa sociedade, penetrou em nossos lares, nas nossas igrejas, nas instituições de ensino, destruiu a dignidade das mulheres, tem oprimido as mulheres e impossibilitado que elas vivam felizes, como esposas, mães, como filhas, que tenham seu lugar na sociedade, cumprindo o seu papel para o qual Deus as designou.
Também tem impedido os homens de serem homens, dirigindo seus lares, liderando-os em amor, guardando, protegendo e suprindo. Homens se efeminaram e mulheres se masculinizaram. Que terrível, ó bondoso Deus, é esse estado, pois Satanás inverteu a ordem da criação e os papéis se perdem e as famílias são destruídas e a igreja sofre por falta de liderança. Dar-nos, ó bondoso Deus, vivermos em amor, os maridos se entregando pelas esposas e as esposas se submetendo em temor a Cristo. Dar-nos, ó Deus, esta graça, ser sobre nós, dirige-nos, é o que nós rogamos ao bondoso Deus, em o nome santo de Cristo Jesus. Amém.